Olá, você tem ou conhece alguma criança que parece que está sempre te desobedecendo, está sempre fazendo birra? Pois é, vamos conversar um pouquinho? Isso se denomina transtorno desafiador de oposição. É isso que essa criança tem. Esther, mas o que exatamente isso? É uma simples birra? Não, não é uma simples birra. É uma condição comportamental que afeta principalmente as crianças. Mas a gente pode até encontrar, se ela não for bem trabalhada, ela ser encontrada em adolescente e até em alguns adultos. Tá? Então, o que nós podemos dizer? Que são crianças extremamente desafiadoras, teimosas, respondonas, podem ter desenvolvido esse padrão de comportamento por ter essa característica do TOD. Essa condição, caracterizada por padrões recorrentes de comportamento, mas esses comportamentos eles são negativos. Normalmente são direcionados, prestem atenção, são direcionados à figura de autoridade na vida dela, tá? Como pais, professores, familiares e até outros adultos. Então não é para qualquer situação ou para qualquer pessoa, tá? Ela tem que sentir que essa pessoa tem autoridade. Para que essas crianças sejam associadas ao TOD e não a comportamentos ocasionais típicos da infância e da adolescência, elas devem, na verdade, persistir nesses comportamentos pelo menos 6 meses para mais. Então, vocês percebem que são dicas valiosas. A criança opositiva desafiante, ela tem dificuldades para compreender regras e opiniões de terceiros. Ela não lida bem com frustração e ela expressa o seu desconforto, mas de uma maneira agressiva. Evidentemente, isso significa que ela não tem um controle emocional, ela grita, é só na base do grito. Então vamos lá, didaticamente, eu vou colocar aqui e elencar para vocês alguns pontos. Tá? Eu acho que fica muito mais fácil para a gente entender. Vamos lá aos sintomas. Ela discute com adultos, perde a calma com muita facilidade, tem que desafiar as regras e as instruções, importuna outras pessoas, sejam elas quais forem, mas aquelas que têm autoridade muito mais, provoca os adultos e até mesmo outras crianças, os seus amiguinhos de escola. Ela reage a expressões e a essas regras com muita agressividade. Com uma manha, como nós costumamos chamar, mas é uma manha exagerada. Ela não sabe expressar as emoções. Por quê? Porque ela não tem esse equilíbrio. Então chega a ser algo realmente baseado no grito. Ela responde a frustrações, mas com muito choro. Ela tem estima baixa, com muita agressividade exacerbada. E ela transfere a culpa de seus atos para terceiros. Ela briga com todos os amiguinhos da escola. Então imagine como realmente é uma dificuldade gigante ter uma criança com TOD na escola. E ela fica ressentida com facilidade. Ela chega a ser cruel ou até vingativa ocasionalmente. Ela se sente culpado e começa a chorar após ter uma atitude ruim. Percebam, ela não é ruim, ela tem uma atitude ruim. Isso é que é importante. Por isso que os adultos têm que entender com a cabeça da criança, perguntar para a criança o que exatamente ela entendeu do que você está pedindo. E acredita-se que quanto mais desagradável também for o ambiente familiar, é óbvio que a criança tem mais chances, não é, de desenvolver essa condição, porque ela vive já num ambiente agressivo, onde os adultos agem com impaciência, com agressividade. Quer dizer, ela na verdade, ela vai agir conforme ela está aprendendo. Ela fica acuada, ela internaliza esses comportamentos e acha que isso é normal. Olha só,
E aí vem o adulto e fala, pare de gritar. Mas você já parou para pensar se você não está gritando? E aí a criança, ela começa assim, a desafiar, a gritar e a expressar as emoções, chegando a ser até caracterizado como algo doentio. Não, as crianças nossas são maravilhosas, elas precisam novamente, como qualquer outro transtorno, ter realmente uma ajuda profissional de profissionais especializados. E quais são os critérios que nós usamos? Os psicólogos, os psiquiatras, os pediatras. Vamos falar especificamente dos psicólogos. O diagnóstico é feito com base na análise dos comportamentos e dos sintomas, além da permanência de que tem esse comportamento ter acontecido 6 meses ou mais. Tá? E eles têm que ser graves, a ponto de interferir no funcionamento normal da criança. Então, a criança, na verdade, ela começa a chamar a atenção de forma negativa. O seu aproveitamento na escola, em casa, com as amizades, os interesses particulares, tudo acaba sendo reduzido consideravelmente. Então começa a ir mal na escola, começa a ficar muito, não é? Isolado. E aí a gente fala, poxa, essa criança é ruim? Não, ela tem um transtorno. E ainda mais, o profissional, o psicólogo, precisa descartar se ela não está com depressão, se ela não está com ansiedade, se ela não está com TDAH. Percebe a importância de um profissional que trabalha nessa área? E olhe só, 6 a 10% das nossas crianças têm esse transtorno. Então, para isso, compreenda o comportamento do seu filho, identifique os sintomas. Veja que há uma constante perda de paciência, de discussões, de recusa de obedecer um pedido seu, há uma irritação exacerbada, culpa os outros pelos seus erros. Estão lembrando de todos os sintomas que eu coloquei? E é imprescindível nós adultos conversarmos com a criança sobre as reações que ela está tendo. Se ela acha que realmente está sendo adequada, mas não gritando, cada vez falando mais baixo. Isso gera um poder maravilhoso para a criança. Vá diminuindo a sua altura. A criança naturalmente vai seguir o seu exemplo. Tá? Portanto, ensine maneiras construtivas de lidar com uma situação difícil. Ensine essa criança que tem outras formas. Faça com que ela respire profundamente quando ela está com essa crise. Contar até 10 para se acalmar. Estabeleça limites, mas converse com a criança. Quais são os limites que vai ser estabelecido? Peça para ela fazer com que as pessoas também a tratem com carinho. Diga a ela, é dessa forma que você gostaria de ser tratada? Se não for, evidentemente ela vai dizer que não. Então explique para o outro, olha, eu não estou bem, por favor, eu preciso me acalmar e eu preciso ficar um tempo sozinha. É melhor do que você agredir o outro. Então veja, respeite sim os limites, os sentimentos dessa criança. Procure a ajuda. Quando você criança, quando você adolescente, ou até mesmo você adulto que não consegue manter um diálogo, quando você se sentir confuso ou perturbado, procure ajuda. Não repreenda a criança, não xingue. Não fale de problemas antigos, porque normalmente a gente retoma lá atrás, não é? Para que a criança perceba que ela está agindo de novo. Não adianta. Ela, mais do que você, está querendo modificar o comportamento. Mas ela não sabe fazer de outra forma a não ser gritar. Portanto, faça suposições sobre como você poderia agir diferente, como ela poderia agir diferente.
sem ter essa linguagem corporal negativa. Seja consistente nas suas regras, nos seus limites, nos seus pensamentos. Não pense que seu filho sempre quer te irritar. Não é nada pessoal. Enfatize, portanto, a importância do respeito. Que ela agindo dessa forma, ela não vai ser respeitada e nem vai ter o respeito da situação. Portanto, aí eu chamo a atenção para que os pais vão até a escola, vão sim, para que vocês tenham a mesma linguagem nos parentes, na família, nos amigos, na escola, para que todos falem a mesma linguagem com essa criança e que ofereça para ela muito carinho e muito amor. Então, com essa ajuda do profissional, com medicamento se necessário, com suporte escolar, com terapia comportamental para promover o autocontrole, a racionalização das reações emotivas e o reforço das condutas desejadas, com a orientação para os pais, de pequenas recompensas, inclusive para os comportamentos bons, porque às vezes eu percebo muito que os pais chegam e falam assim, nossa, quando está brincando quietinho, eu nem vou interagir, porque eu tenho medo do que vai acontecer. Não! Por que você tem que procurar dar atenção ao seu filho apenas com um comportamento indesejado? Não! Realmente reforce os comportamentos adequados. Aí sim você está educando de maneira assertiva. Os pais normalmente precisam dessa instrução, dessas técnicas de reforço, porque a família precisa também fazer essas mudanças comportamentais. E vocês, pais, com essa linda missão, vocês são competentes sim, porque principalmente vocês têm o amor e tudo feito com muito amor, não tem como dar resposta diferente. Sempre vai ser um comportamento amoroso e você vai receber em troca. Um beijo. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, comente, compartilhe. Até a próxima.